Se você ainda acredita que possa existir uma justiça estatal, talvez este caso ajude você a repensar os seus conceitos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O acidente aéreo envolvendo o voo 447 da Air France, ocorrido na madrugada do dia 31 de maio para o dia 1º de junho de 2009, foi um dos maiores eventos do tipo ocorridos neste século. O voo, que ligaria o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ao Charles de Gaulle, em Paris, tinha previsão para durar 10 horas e meia. Contudo, decorridas apenas 3 horas de voo, o avião caiu no meio do Oceano Atlântico, levando consigo a vida dos 216 passageiros e dos 12 tripulantes que estavam a bordo. Na época, o acidente causou grande comoção, especialmente no Brasil e na França, e uma grande força-tarefa foi movida na tentativa de recuperar os destroços. Após várias etapas, a caixa preta do avião foi resgatada em 2011, e a partir dos dados coletados, a responsabilidade pelo acidente começou a ser averiguada. Para além dos pilotos, também as empresas Airbus, a fabricante da aeronave, e a Air France, a responsável pela operação, foram incluídas no inquérito. No ano passado, decorridos 13 anos do acidente, finalmente o julgamento do caso teve início, com grande comoção popular e participação das famílias das vítimas. Ambas as empresas foram acusadas de homicídio culposo, embora a pena provável fosse o pagamento de uma multa simbólica de $220 mil. E agora, finalmente, o Tribunal Penal de Paris emitiu a sua decisão, declarando que a Airbus e a Air France são inocentes das acusações, eximindo as empresas de qualquer condenação em função do maior acidente aéreo da história francesa. A justiça francesa afirmou que, embora tenham sido reconhecidas falhas, não foi possível demonstrar nenhuma relação de causalidade certa com o acidente. O Tribunal de Paris se limitou a apontar 4 imprudências ou negligências cometidas pela Airbus, especialmente no que se refere aos tubos de pitot que já haviam apresentado problemas anteriormente. A decisão da justiça francesa pode parecer bastante surpreendente. Contudo, no decorrer do julgamento, os promotores já haviam recomendado a absolvição das duas empresas, revoltando os familiares. De acordo com Martin Van Sluis, diretor da Associação dos Familiares das Vítimas do voo em questão, a justiça francesa culpou quem morreu e não as empresas envolvidas na tragédia do voo Rio-Paris. Já Daniel Lamy, presidente da Associação Francesa Ajuda Mútua e Solidariedade, afirmou: "Nós esperávamos um julgamento imparcial, mas não foi o caso. Estamos enojados." Segundo os familiares, essa decisão judicial reconhece a responsabilidade das empresas no caso, mas não atribui a elas qualquer culpa, o que é um absurdo. No fim das contas, venceu a parte mais forte, com mais contato com as altas cúpulas do poder, ou conforme disse Van Sluis: "Sabíamos que seria muito difícil a justiça ficar do nosso lado. Somos a parte mais fraca da história." Com esse tipo de desfecho, fica difícil discordar da afirmação libertária de que não existe justiça de verdade no Estado e de que os tribunais estatais não são nada além de um teatro para favorecer o rei e seus amigos. Existem vários argumentos que reforçam esse ponto libertário. Em primeiro lugar, podemos citar o fator ético envolvido nessa história. A justiça estatal é compulsória e monopolista. Você não pode escolher o tribunal que vai julgar a sua causa. Isso por si só já é uma violência contra as partes litigantes. Contudo, a coisa vai mais além. Por definição, qualquer mercado que se configure como um monopólio artificial será ineficiente, porque é justamente a concorrência que garante a eficiência das instituições. O fornecimento de justiça é um serviço como qualquer outro, portanto, ele também está sujeito às regras econômicas do mercado. Assim, a justiça estatal é ineficiente por definição, justamente por ser monopolista. Daí, só poderão sair mesmo decisões equivocadas e injustas. O modelo de justiça estatal tende também a ser extremamente corrupto. A corrupção existiria em tribunais privados, porém, o livre mercado fornece uma arma para combater esse tipo de problema. Uma vez que um juiz corrupto fosse
fosse identificado, ninguém o escolheria para julgar suas causas. Dessa forma, os tribunais corruptos iriam à falência e seriam substituídos por tribunais mais honestos e competentes. Contudo, como a justiça estatal é impositiva, somos obrigados a nos sujeitar às decisões de determinados juízes, ainda que não concordemos com seus métodos, ou ainda que eles sejam notórios corruptos. Dessa forma, a justiça estatal tende a privilegiar aqueles indivíduos com maior poder aquisitivo. Grandes conglomerados possuem maior facilidade de comprar decisões judiciais favoráveis, o que desequilibra a balança da justiça. Além disso, existem diversos interesses políticos que costumam interferir nas decisões judiciais. Grandes empresas nacionais que são símbolos econômicos de um país, como é o caso tanto da Airbus quanto da Air France, costumam receber um tratamento diferenciado por parte do Estado. Não é possível, portanto, garantir a lisura do processo relativo ao voo 447, simplesmente porque é impossível afirmar a honestidade e a competência de tribunais estatais tipicamente tendenciosos. Pois bem, e como seria o julgamento desse caso no Ancapistão? Como uma sociedade libertária julgaria as duas empresas? Conforme citado anteriormente, tribunais privados operariam num sistema de livre mercado, ou seja, não haveria um juiz natural, obrigatório, como existe atualmente na justiça estatal. Ambas as partes precisariam acordar entre si qual tribunal ficaria responsável pela causa. Isso pode até soar estranho. Contudo, grande parte dos contratos atualmente já determina qual será o juízo responsável por dirimir possíveis litígios. Num caso como o do voo 447, é bem provável que cliente e empresa estabeleçam um tribunal responsável por qualquer problema já no ato da compra da passagem. Independente da forma escolhida, contudo, o fato é que só existe justiça de verdade quando ambas as partes concordam com o juiz que vai deliberar sobre o caso. É claro que alguém pode levantar a seguinte questão: por que motivos uma empresa iria escolher um tribunal que pudesse condená-la? O fato é que uma condenação judicial, em muitos casos, não é o pior dos cenários. Em se tratando de organizações comerciais, o pior cenário é a falência do negócio. Portanto, se uma condenação judicial puder ser uma alternativa à falência do empreendimento, a empresa vai se sujeitar por ser a melhor opção disponível. Por mais estranho que seja pensar na coisa dessa forma, o fato é que uma empresa envolvida em um acidente do tipo precisa trabalhar duro para limpar sua imagem perante seu público-alvo. Prejudicar as famílias das vítimas de um acidente aéreo seria muito ruim nesse sentido. Para a empresa, a melhor alternativa seria, em primeiro lugar, indenizar as vítimas, para que a sua imagem não ficasse tão manchada e por tanto tempo. Em segundo lugar, a empresa daria publicidade para as melhorias realizadas em seus sistemas, no intuito de evitar que acidentes semelhantes aconteçam no futuro. Essas duas medidas serviriam para garantir aos seus clientes que os voos seriam muito mais seguros e que a responsabilidade por futuros erros seria arcada pela empresa. E se você quiser mais detalhes a respeito desse exercício mental, recomendamos o vídeo Como Será a Justiça no Ancapistão, do canal Ancapsu Classic, link na descrição. Grandes tragédias que causaram comoção nacional e mundial, mas que foram julgadas de forma tendenciosa pelo Estado, teriam um tratamento diferente numa sociedade libertária. Casos como o do voo 447 da Air France, ou então dos acidentes de Mariana e Brumadinho, envolvendo a Samarco e a Vale, não terminariam com a completa absolvição das empresas. Pelo contrário, as responsabilidades seriam averiguadas, as externalidades negativas seriam compensadas e punições rigorosas seriam impostas. E o melhor de tudo, ambas as partes estariam de acordo com esse cenário. Contudo, no atual sistema de justiça estatal, uma das partes, geralmente a mais fraca, sempre termina sendo prejudicada. Dá para chamar isso de justiça? Os familiares das vítimas do voo 447 da Air France esperavam que a justiça francesa demonstrasse que tanto a Air France quanto a Airbus tiveram responsabilidade no caso. A expectativa era de que o veredito judicial responsabilizasse as empresas pelos seus erros e negligência. Contudo, esperar a lisura da justiça estatal é pedir para se decepcionar. Enquanto existir um Estado impondo sua pretensa justiça às pessoas, sempre veremos injustiças sendo cometidas e crimes passando impunes pelos tribunais. O caso do voo 447 demonstra isso de forma clara. Na justiça estatal, encontraremos erros, tendência e corrupção. A única coisa que não encontraremos é
de fato, justiça. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!